A paz do Senhor a todos, irmãos. Estamos aqui nosso núcleo, nossa célula. Vamos começar agora. Espero que todos os irmãos aí possam estar ouvindo nosso áudio perfeitamente. Não conseguimos gravar o vídeo, nós estamos fazendo aqui, não estamos fazendo ao vivo por conta dos problemas que temos tido aqui na nossa internet, mas enfim. Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar essa noite com a sua palavra, que todos nós possamos refletir naquilo que o Senhor tem a falar para nós, né? Eu vou estar iniciando com oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos unidos com o Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu poder, obrigado pela tua majestade. Nós te rendemos graça porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem cuidado das nossas vidas com extremo amor, com extrema misericórdia. E tudo isso, meu Deus, nós temos que estar reconhecendo todos os dias. Porque nós sabemos, meu Deus, que nenhum de nós nessa terra merecemos nenhum favor teu. O que o Senhor tem feito é graças ao sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que decidiu morrer na cruz por cada um de nós. Por isso hoje nós estamos aqui e queremos já de antemão pedir a revelação da tua palavra, pedir que o Senhor nos instrua, meu Deus, na tua palavra, para que nós possamos aprender, Senhor, nesses tempos que têm sido tão difíceis para a tua igreja. E nós já sabemos, meu Deus, que seria assim, porque o Senhor nos mostrou e nos advertiu na tua palavra. Por isso nós queremos nos preparar cada vez mais para aquele grande dia, o dia do Senhor, quando tudo isso irá acabar, quando todo o sofrimento, toda a dor irá acabar e tudo aquilo que nós esperamos irá se concretizar nos ares. No nome de Jesus, essa é a nossa oração como igreja tua. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, acompanhando aquilo que o pastor Alexandre ele tem ministrado acerca dos fins dos tempos, né? Parece uma coisa meio ruim de se estar se dizendo, né? Porque as pessoas hoje estão tão apavoradas, tão desesperançadas que parece que tudo é notícia ruim, né? E quando a gente fala sobre o fim dos tempos, Apocalipse, quando a gente fala da vinda de Jesus, parece que é uma coisa ruim, né? Mas não é. É a melhor coisa que a humanidade vai poder presenciar. O que é ruim nessa história é que a maioria não vai estar preparado. A maioria, infelizmente, vai estar dormindo, como a gente pode dizer, e vão ser pegos desapercebidos. E quando o Senhor apontar nos céus, aqueles que estão prontos vão rir, vão estar felizes, mas aqueles que estão desapercebidos vão chorar, vão prantear. Né? Mas isso é de cada um. Cada um escolhe o caminho que quer trilhar. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas, como a própria palavra de Deus diz, que são como Marta, que no momento em que é para estar na presença do Senhor, estão preocupadas com os outros afazeres. E infelizmente essa é a realidade do mundo. As pessoas não estão preocupadas com o reino de Deus. Né? E nós vamos falar muito sobre isso essa noite, sobre o reino de Deus, sobre as possíveis, o tempo que nós estamos vivendo. O tema dessa nossa mensagem é justamente esse, o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, né, que apesar de Jesus ter deixado bem claro que ninguém sabe o dia nem a hora, e isso é uma certeza, mas ele não disse que nós não saberíamos o tempo. O dia e a hora a gente não vai saber. Mas o tempo a gente vai saber. Sabe por quê? Porque senão a gente seria pego desapercebido. Senão a gente poderia ser pego em um momento na nossa vida que a gente não estivesse preparado e a gente ia ficar. E talvez, assim, não que seria injusto da parte de Deus, mas que quanto mais se intensifica os tempos difíceis, mais é tempo da gente se preparar. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, através da palavra do Senhor, o que é o tempo que nós estamos vivendo. Ou
qual é o panorama que nós temos hoje do tempo que nós estamos vivendo. Depois eu vou falar algumas coisas extra-bíblicas, né, que eu tive colhendo durante esses dias. E eu quero dizer que eu estava estudando o livro de Gênesis ali no começo, tendo o cuidado de ler a cada capítulo, né, tendo o cuidado de examinar. O grande problema muitas vezes nosso é que a gente passa desapercebido por cima de muitas coisas. Existem muitos detalhes que estão ali na palavra de Deus, e se você não parar e não examinar, você não consegue ver. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender a palavra de Deus, porque ela foi escrita em um outro tempo, por uma outra língua, por um outro povo que não tem nada a ver com a gente. Então, para nós, é um trabalho dobrado. Se para Jesus já era difícil explicar para o judeu o que ele estava falando, imagina para a gente. Mas Deus já sabia de tudo isso. Ele sabia que um dia o evangelho ia chegar nas Américas, ia chegar em todo o mundo e as pessoas não iriam compreender. Então ele deixou ali na palavra dele chaves, né, ou enigmas para que a gente pudesse desvendar aquilo ali e continuar compreendendo. Porque senão a gente ia estar perdido no tempo. Entendeu? A gente já está perdido no tempo, como a maioria das pessoas estão hoje perdidas no tempo. Se você perguntar para ela muitas coisas no que diz respeito à Bíblia, elas não vão saber. Elas só sabem aquilo que é dito pelos outros. Para elas não tem certeza. A maioria, infelizmente, isso é uma realidade. A maioria das pessoas hoje não tem certeza da sua salvação, porque ela não compreende o que é a salvação. E nós vamos falar aqui justamente sobre essa compreensão, né? Sobre entender, compreender o tempo que a gente está vivendo. E o primeiro texto que eu quero estar usando aqui é Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, do versículo 20 em diante. Lucas capítulo 17, do versículo 20 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, né? E interrogado pelos fariseus, Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não vereis. E diz-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada
e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém? Veja bem, esse texto nós podemos compará-lo com Mateus 24, aonde Jesus também faz esse tipo de abordagem. Ele é indagado e ele fala sobre os dias que virão anteceder a vinda dele, né? E ele traz informações, ele não diz o dia nem a hora, mas ele mostra evidências que estarão acontecendo, baseado no quê? Baseado no passado. Porque ele diz aqui, assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló. Histórias muito conhecidas pelo povo de Israel, né? Histórias que para eles é verdade. A maioria das pessoas, infelizmente, não acreditam na veracidade dessas histórias. Mas quem tiver alguma dúvida e não acreditar na Bíblia, você pode ir para a própria história da humanidade, você vai ver achados arqueológicos, relatos de povos antigos que declararam que aconteceu realmente como a Bíblia disse, todos esses dois acontecimentos. Mas entenda uma coisa, as informações que nós temos aqui dadas por Jesus são insuficientes. Porque para pensar uma coisa, Jesus disse aqui que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamentos, né? E nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Veja, isso aí é uma coisa que sempre aconteceu, desde que mundo é mundo. Isso não é uma evidência, isso não é uma evidência clara e muito como eu posso dizer, muito forte para que a gente se baseie no nosso tempo. Por exemplo, agora, em 2020, as pessoas estão casando, estão se dando em casamento, estão comprando, estão vendendo. Isso daí já acontece há muito tempo. As informações que Jesus trouxe aqui, elas não servem para nós compreendermos o tempo do futuro. Mas isso daqui é como eu disse, Jesus trouxe uma pista para que as pessoas que querem saber o que está acontecendo no futuro, para que elas possam investigar e saber o que aconteceu nesses dois períodos. Aí onde mora o problema. As pessoas se baseiam por isso, elas falam, então tudo bem, né? O mundo está assim, as pessoas estão casando, mas Jesus não voltou. Há 100 anos atrás, as pessoas estavam casando, vendendo, comprando, não voltou agora, então vai demorar. Porque se isso é o ponto crucial para a volta de Jesus, então ninguém vai saber, a gente vai ficar perdido. Né? Porque é uma coisa muito comum. Vocês estão entendendo? É uma coisa muito comum. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus queria que nós fôssemos na história e víssemos claramente o que estava acontecendo nos tempos de Noé e de Ló. E aí, quando eu estava lá nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, quando eu estava lendo, e quando eu vi esse texto, eu entendi claramente o que Jesus estava querendo dizer. Sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia nos chama para indagar, para interrogar a Bíblia. Ela não é um livro que você deve ler de qualquer jeito, mas você deve interrogá-la com perguntas. O pastor sempre fala isso, né? Que a gente pergunte a Bíblia. Para quê? Para que ela nos dê a resposta. Mas as pessoas leem a Bíblia sem perguntar para ela. Aí eu fiquei perguntando para o Senhor, mas por quê? Por que esse panorama que o Senhor dá para a sua vinda, a sua segunda vinda, essas informações são poucas. Por quê? E aí foi aonde, como eu já havia lido, o que aconteceu no tempo de Noé e no tempo de Ló, foi onde eu entendi. Foi onde eu comecei a compreender que realmente nós estamos vivendo um tempo muito parecido. E eu quero trazer hoje informações para que você
através daquilo que você entender, não daquilo que eu estou dizendo. Não acredite naquilo que eu estou dizendo, acredite naquilo que a Bíblia está dizendo. Porque você tem que enxergar através da Bíblia o tempo que você está vivendo. Sabe por quê? Porque se você pegar hoje a internet, entrar no YouTube, um monte de pessoas vai estar falando sobre o fim dos tempos. Até quem não é crente está falando sobre o fim dos tempos. Mas o que elas conhecem sobre isso? Elas conhecem aquilo que está sendo dito, mas não o que a palavra de Deus assegura. E a única fonte de segurança que nós temos para o nosso tempo é a palavra de Deus. Porque as pessoas podem dizer, essa é a praga do Apocalipse, mas como é que você vai saber? Se você não conhecer o Apocalipse, você não vai saber o tempo que você está vivendo. Então eu quero convidar você para estar indo lá no capítulo 19 do livro de Gênesis, para você ver que história, como Deus detalhou, como Jesus, estando lá, Jesus estava aqui, vendo tudo, e ele detalhou isso para que lá na frente ele apontasse, quando ele veio ao mundo, ele apontasse, olha, vai lá na história, que eu vou te mostrar na história o que vocês precisam saber do futuro. Interessante que o Novo Testamento nada mais é do que um espelho do Antigo Testamento. Porque as pessoas dizem, mas Jesus nasceu ali, né? Jesus veio ao mundo, como é que ele pode ser filho de Deus? Como é que ele pode ser Deus? Mas ele não entende que aquilo ali era apenas um espelho. Era apenas um cumprimento de tudo aquilo que ele já havia dito que ia acontecer no Antigo Testamento. No capítulo 6, eu não quero ler a história para não ficar muito grande, no capítulo 6 de Gênesis nós vemos o quê? A história, capítulo 19, mas no capítulo 6 nós vemos a história do dilúvio, amém? Nós vemos a história do dilúvio. E lá existe uma coisa muito interessante. A Bíblia diz, no capítulo 5 em diante, que a maldade do povo era exageradamente grande. Então, as pessoas não foram punidas, entenda uma coisa, onde eu quero que vocês compreendam, é que as pessoas não foram punidas porque elas estavam se casando, dando em casamento, trabalhando, elas não foram punidas por isso, porque isso não seria motivo para Deus puni-las. Mas o que estava acontecendo no momento que elas estavam fazendo tudo isso é que determinou a punição delas. Então nós sabemos que Noé foi testemunha de Deus construindo a arca e as pessoas viam e elas blasfemavam. E além de tudo, a maldade das pessoas era muito grande. O mal que estava se intensificando lá era muito grande. Assim como nos dias de Ló também. Só que nos dias de Ló existem particularidades que vão se assemelhar muito aos nossos dias. E eu quero trazer aqui, ler esse capítulo inteiro, apesar de ser meio grande, porque eu quero que você veja tudo aquilo que Deus descreveu que estava acontecendo para que ele viesse com o castigo, com o juízo sobre aquele povo. Diz assim o versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os
conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe, Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Deixa eu dar uma pausa aqui, que depois nós vamos continuar. Veja bem, é uma história muito conhecida, né? Mas existem muitos detalhes aqui dentro que quando a gente passa pela história de Ló, a gente não percebe. A gente só percebe que o povo lá era mau, era ruim, né? Nós sabemos de muitos detalhes aí, e eu vou acrescentar outros detalhes nessa história. Mas o importante aqui é que quando a história é narrada, nós vemos apenas o quê? Ló estava lá,
os anjos apareceram, tiraram eles da cidade e tocaram fogo naquela cidade, naquelas 5 cidades, né? Na Sodoma, Gomorra e nas outras cidades vizinhas. E aqui, como foi narrado no texto, Ló, com medo de ir para o mato, para o monte, como foi dito pelos anjos, que ele fosse para o monte, fugisse para o monte. Mas Ló falou para ele assim: Senhor, eu não estou preparado. Se eu for para lá, eu vou morrer. Então deixa que eu vá para essa cidade longe, que está mais longe, que é pequena, que eu fique lá. E aí o anjo falou para ele assim: tá bom, né? Eu aceito essa tua posição aí, essa tua ideia. Vai para lá, porque eu não vou conseguir fazer nada antes que você chegue lá. Entenda uma coisa: qual o período que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um período onde o que está habitando no mundo? A injustiça. E o que aconteceu no capítulo 17? No capítulo 18, melhor dizendo, é onde esses anjos aparecem para Abraão e Deus diz a Abraão: Abraão, eu vou destruir aquelas cidades. E aí Abraão intercede por aquela cidade e diz: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Ele falou: não, se tiver 50 justos eu não destruo. Aí Abraão, Abraão já sabia da história, né? Abraão já sabia da história de Sodoma e Gomorra, já conhecia aquele povo. Porque o próprio Abraão já tinha guerreado contra os reis, né, daquela cidade, contra os cinco reis que guerrearam, que levaram Ló. Quando eles chegaram lá, o que ele disse? Senhor, mas se tiver 40 justos? Mas se tiver 30 justos? E ele foi descendo, porque Deus sabia que não havia justiça dentro daquela cidade, né? Aí o que aconteceu? Os anjos vieram e viram que Ló ainda não havia se corrompido. Apesar de Ló estar ali no meio deles, e segundo dizem, Ló, ele foi tido aqui como ele disse aqui, né? Como eu disse no versículo aqui que nós lemos, disse que os homens falaram assim: mas você é juiz agora? Né? Porque Ló quis dar as filhas para os homens, né? Para os varões daquela cidade de Sodoma. Mas ele disse: não, você não é juiz sobre nós. Você não manda em nós. Por quê? Porque Ló estava sentado à porta e era o costume daqueles que eram de autoridade, né? Ló tinha uma certa influência na cidade, mas isso não significava que Ló tinha autoridade para mudar os costumes. Ló tinha uma certa autoridade. Então o que aconteceu? Ló, ele vendo tudo isso, ele sabia que Deus estava se irando, né? Que Deus estava irado com tudo isso. E aí o anjo veio, tirou eles da cidade, levou a sua família, e o que aconteceu? Foi destruída a cidade, né? Então isso é uma narrativa rápida e já bem conhecida, né? Eu não entrei ainda nos detalhes da história. E eu quero continuar aqui no versículo 24. Diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai
é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: E vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conserve semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também aquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Bem, até aqui você conhece muito bem essa história, mas, como eu disse, se você lê esse capítulo assim, você passa, você vê coisas aqui meio estranhas, né, no que diz respeito até o final aqui, em que as filhas se deitaram com o pai, né? Isso já não era costume mais, porque já havia pessoa suficiente na terra. Mas aqui a gente entende dentro do contexto tudo o que aconteceu. Agora eu quero começar a detalhar o que estava acontecendo com detalhes neste período. Então diz assim, como eu havia dito no período de Noé, a maldade estava exageradamente grande. Né? E uma coisa chama muita atenção nesse texto, quando você lê lá o capítulo 6, do versículo 5 em diante, que diz que todo o intento do pensamento dos homens era mau. E eles tinham na sua mente, né, eles tinham no seu pensamento, se eles pensassem numa coisa má, eles praticavam aquilo. Foi por isso que Deus já estava afadigado, já estava cansado de ver tudo aquilo do alto. E aí mandou o dilúvio. Só que no período de Ló era muito pior. No período de Ló, nós vemos que a narrativa, já desse texto aqui, já é uma narrativa muito, como eu posso dizer, muito terrível de uma sociedade. Mas nós vamos detalhar aqui pontos que vão trazer à luz aquilo que Jesus estava querendo dizer naquela época, para que a gente compreenda qual é o tempo que nós estamos vivendo. Então disse aqui, né? Vieram os anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Quando Ló viu esses homens entrando, a primeira coisa que Ló viu é que eles eram diferentes. E que era alguém da parte de Deus que estava vindo, e ele sabia, Ló sabia muito bem, por ter vivido com Abraão, por ter visto o que Abraão, a vida que Abraão tinha com Deus, ele sabia que Deus iria trazer juízo. Então você vê que Ló correu e já se prostrou diante daqueles homens, porque Ló queria saber o que estava acontecendo. Ló queria, porque Ló viu que realmente era algo que seria muito terrível. E aí Ló insiste com eles para que eles vão para a casa de Ló e fiquem ali à noite. Né? Isso era um costume das pessoas trazerem as pessoas para a sua casa. Né? Só que não os forasteiros. Mas Ló identificou que eram pessoas diferentes, né? Que eram pessoas que vinham da parte de Deus. Agora, quando Ló faz isso e traz os homens, o que acontece logo em seguida? A Bíblia diz que os varões daquela cidade de Sodoma, os varões,
eles, tanto o mais moço quanto o mais velho, foram à porta de Ló para pedir que Ló colocasse aqueles homens para fora, os forasteiros para fora, para que eles conhecessem eles. Algo que é muito importante. Aqui está falando claramente sobre o homossexualismo. E nós vamos detalhar muito bem essa questão aqui para que a gente veja e que a gente compare o tempo que nós estamos vivendo. Quando eles disseram assim, Ló, nós queremos que você traga para cá os varões porque nós queremos conhecê-los. Existia um costume em Sodoma que toda pessoa que entrava em Sodoma, que era estrangeiro, eles maltratavam, eles faziam perversidades com essas pessoas. Sodoma e Gomorra, ela tinha duas coisas em particular. Sodoma, nas principais ruas, eles colocavam camas para que os homens se deitassem a céu aberto. Então eles praticavam sexo a céu aberto. Era costume. E os forasteiros, como não eram da cidade, eles não tinham esse costume. Mas mesmo que eles não quisessem, eles eram abusados à força. É por isso que Ló ofereceu as filhas dele. Por quê? Porque Ló sabia da perversidade sexual que o povo de Sodoma tinha. E você vê que ele fala aqui varões, né? O moço, querendo dizer, era os homens, os homossexuais, que eles tinham essa perversidade. Então eles abusavam das pessoas. Além de maltratar, saquear. Sodoma era uma cidade muito perigosa. Mas eles tinham essa prática. Então Ló sabia disso. E o que Ló fez? Ló, sabendo que esses homens vieram da parte de Deus, esses anjos, que estavam ali em uma forma talvez física ou metafísica, que a gente pode dizer, porque nós vemos aqui que eles comeram, e anjo, a gente sabe que anjo não come, não é? Anjo não come. Existe uma interpretação também para mensageiros. Essa mesma interpretação que tem no Antigo Testamento, no grego, ela também é cabida aqui, mas esse texto em específico está falando sobre realmente seres celestiais. Então, Ló trouxe esses homens para dentro, porque sabia que se eles ficassem lá fora, aqueles homens iam fazer de tudo para abusar deles. E aí nós vemos aqui algo muito claro. Quando Ló fala, olha, deixa eles aqui e faz o que quiser das minhas filhas. Qual foi a resposta deles? Não, a gente não quer suas filhas. Por quê? Porque realmente a prática deles não era a prática natural. Não era uma prática natural, homem e mulher. Era uma prática homossexual. Então, Ló sabia do perigo e colocou aqueles homens para dentro. Mas mesmo assim, Ló saindo à porta e tentando ter uma certa autoridade sobre aqueles homens, tentar ali barganhar com eles, ele não conseguiu. E os anjos viram o quê? Os anjos viram que era necessário tirar Ló de lá, porque Ló seria violentado, eles iam espancar Ló e matar Ló. Eles não tinham pena de ninguém. E aí, nós vemos que no decorrer do texto, aqui, os anjos têm que ferir os homens, os varões, para que eles não façam mal. E aí, os anjos chegam para a família de Ló e falam, Ló, você tem que tirar todo mundo que está aqui dentro, você tem que tirar todo mundo que está aqui dentro da sua família, porque Deus nos enviou para destruir essa cidade. E Deus não vai voltar atrás. E aí Ló foi conversar com os seus genros, né, que estavam ali, que as suas filhas já estavam prometidas, mas ainda não haviam conhecido, né, as suas filhas, elas não eram casadas. Né? Com certeza, as filhas de Ló eram uma das poucas moças virgens ainda naquela cidade, né? Coisa que nós podemos dizer aí claramente hoje na nossa sociedade, que a virgindade hoje é algo tido pela sociedade como algo de uma extrema ignorância, né? Porque hoje os pais, a sociedade, a mídia ensina o quê? Aos jovens se conhecerem, né? Para que eles possam descobrir isso daí, para que eles possam saber quem eles são.
tudo isso é uma invenção de Satanás para que a juventude se perca, mas nós vemos que Deus ainda estava resguardando as filhas de Ló. Mas elas também já estavam sendo influenciadas pelo meio que elas vivem. E aí o anjo diz para eles assim: sai daqui, porque enquanto vocês estiverem aqui nós não vamos poder destruir essas cidades. E aí Ló foi, e dando ouvido a eles, ainda demorou muito porque os anjos precisaram segurar, puxar eles pelas mãos e arrastar pela cidade e colocar para fora da cidade. Você vê aqui nesse intervalo aqui que Ló ainda era uma pessoa muito apegada. Lembra que quando Abraão falou para Ló, Ló, não, que os meus pastores não briguem com seus pastores por causa de pasto. Então vamos fazer o seguinte, toda essa terra aqui dá pra gente habitar. O lado que você escolher, eu vou para o outro lado, para não ter briga. E o que a Bíblia diz que Ló fez? Ló olhou para as campinas do Jordão, para as campinas daqui. Justamente onde habitava Sodoma e Gomorra, porque ele viu que ali era um lugar de fartura, era um lugar próspero, era um lugar onde as pessoas eram enriquecidas. E Ló foi para lá, né? E nós vemos que Abraão foi para o outro lado e acaba chegando aqui nesse momento. Então quando os anjos tiram Ló da cidade, o que acontece? Ló vê tudo aquilo que ele havia guardado, tudo aquilo que ele tinha como patrimônio ficar para trás. Porque ele falou assim, pega somente a tua família e vai embora, porque não tem como você ficar aqui. E qual foi aqui, dentro do contexto, a primeira opção, ou a opção que Deus deu a eles, através dos anjos? Foi fugir para onde? Para os montes. Para quê? Para que eles tivessem o máximo de distância daquela sociedade. Só que nós vemos algo interessante aqui. Ló, ainda tentando ali barganhar com eles, disse, tem uma cidade pequena, ela é muito pequenininha. Se eu fugir para lá, tá tudo bem? Aí os anjos falando, vai para lá. Mas nós vemos aqui, a partir do capítulo 20, do versículo 29, nós vemos que até Ló mesmo viu que aquela cidade era perigosa para ele. Né? E aí o que aconteceu? Ló depois foge para o monte. Ló vai para uma caverna somente com as suas duas filhas. Por quê? Porque a sua esposa foi acometida, ela virou para trás, ela olhou para aquilo que ela havia deixado para trás, contrariando a ordem dos anjos, e o que aconteceu? Ela foi transformada em uma pedra de sal. Interessante, se você for procurar arqueologia, você vai ver que Sodoma e Gomorra elas eram cidades, essa campina, eram cidades que eram perto do mar morto, do mar salgado. E ainda existe, até hoje, lá na região, estátuas, né, que eles costumam dizer que são estátuas de sal, que se comparam muito com figuras humanas. Tem até hoje lá, a arqueologia mostra isso até hoje. E uma particularidade que nós vemos aqui em Sodoma e Gomorra é que a questão da imoralidade sexual era algo assim que fugia de toda a razão que a terra vivia. Querendo dizer, aquele povo era um povo que realmente havia virado as costas totalmente para Deus. Sodoma, ela tinha um costume, além dessa prática homossexual violenta, né, que eles abusavam das pessoas, matavam as pessoas, eles tinham uma prática que é muito similar a algo que acontece nos nossos tempos. O quê? Eles tinham uma festividade, eles tinham um local onde era uma campina, e onde tinha umas montanhas, que 4 vezes por ano, o povo de Sodoma e de Gomorra, eles se reuniam nessa campina e faziam uma festa. Qual era o objetivo dessa festa? Toda a família saía para esses locais. Chegando lá, os homens possuíam as mulheres que eles quisessem, tanto as dele quanto as outras. Então eles chegavam lá,
e passavam esses dias de festa nas orgias, né, nas práticas sexuais, e não era somente com a sua esposa, era com as outras mulheres. Então eles faziam aquilo que nós estamos vendo hoje, que está sendo disseminado e crescendo tanto, que é algo que é chamado como swing, que é aonde o marido dá a sua esposa para outro homem e pega a esposa desse outro homem para si, para a prática sexual. Só que lá não era somente isso. Esses homens não praticavam, não era somente as mulheres que já haviam conhecido o homem, mas eles davam também as suas filhas virgens para essas práticas. E se não bastasse isso, eles davam os seus animais também para as suas práticas. Se você for pesquisar, em Gomorra era conhecida como a cidade da bestialidade, aonde era comum e natural a prática do sexo com animais. Até você pode ficar até falando assim, Alcides, mas isso aí aconteceu naquela época, onde as pessoas eram ignorantes. O pastor colocou dois vídeos no grupo que eu havia enviado para ele, porque quando eu falei sobre isso daqui, eu comecei a pesquisar como é que estava no nosso tempo. E no final de 2019, o governo, né, do Brasil, né, o Senado, a Câmara dos Deputados, elas estavam para aprovar uma lei que chama a lei da família do século XXI. O que baseia essa lei? A partir daquela lei, se ela fosse, eu não sei se ela foi aprovada, a partir daquele momento, era dado às famílias brasileiras decidirem se o pai quisesse casar com a filha, ele poderia casar. Se o filho quisesse casar com a mãe, ele poderia casar. Se a irmã quisesse casar com o irmão, ela poderia casar. E aí, os deputados, né, as bancadas que não aprovam essas coisas, que são a favor da família, caíram matando em cima e falaram, opa, aqui não. Aqui não. Ele falou assim, mas tem que ver isso de novo. Eles começaram a rever, mas até onde eu pesquisei, eles não bloquearam essa lei. Eles só pediram para ter algumas modificações. Por quê? Porque se eles aprovassem essa lei, eles estariam aprovando a pedofilia. Porque o pai poderia ter relação com a filha e isso não seria contra a lei mais. Aí você vai falar assim, Alcides, mas isso é uma coisa que não aconteceu. Já acontece. Alemanha, Holanda, em alguns países da Europa, a África. A África é um continente que até hoje eles fazem isso. Os pais têm autoridade para casar com as filhas. E isso veio da onde? Desse período. E isso foi prática. Essa geração veio da onde? Daqui. Eles tinham essa perversidade ao extremo. E por isso que eu digo para você, quando Deus viu tudo isso, Deus falou, não tem mais como. Não tem mais como refrear o que está acontecendo. E aí nós vemos aqui, né, a partir do versículo 24, que Deus faz chover fogo e enxofre dos céus e destrói aquele lugar, né? E aí Ló, tendo saído da cidade, mas as suas duas filhas são poupados. O resto é tudo destruído. Mas Deus ainda olha com misericórdia e lembrando da promessa que tinha feito a Abraão e tira a descendência de Abraão daquele lugar. Vai pensando, vai vendo os detalhes. Só que a partir do versículo 31, nós vemos algo que também está acontecendo na nossa época. Como eu disse, Ló indo para a caverna, mas as suas duas filhas, não foi Ló que propôs ter filhos com as suas filhas, mas foi as filhas que propuseram ter filhos com o próprio pai. E aí nós vemos que
elas embebedam a Ló, né? E aí Ló conhece elas, ou tem uma relação com elas, e elas acabam gerando cada uma um filho, que gerou cada uma nação. Essas duas nações, os Moabitas e os filhos de Amon, né, os Amonitas, eles deram muito trabalho para Israel. E logo em sequência, essas foram as duas tribos, né, os dois povos que sacrificavam os seus próprios filhos do fogo aos demônios. Você vê como uma geração influencia a outra. E aí nós vemos, como eu disse, né? Com certeza, isso partiu da cabeça dessas meninas, dessas duas filhas de Ló, não é porque não tinha ninguém no mundo. Deus não destruiu toda a humanidade como destruiu no período de Noé. Deus não destruiu. Elas sabiam que existia mais pessoas lá. É tanto que nós vemos que logo Abraão entra, né, em cena. E com certeza depois Abraão também até acaba ajudando a Ló, né? Mas o que acontece? Essas meninas já estavam sendo corrompidas. Essas meninas já haviam vivido tempo demais naquelas cidades. E a cabeça delas, apesar delas não terem se envolvido com o homem ainda, mas a cabeça delas já estava sendo transtornada. E o que nós vemos hoje na sociedade? Nós vemos hoje que o sexo hoje não é mais tabu em nada. Nós vemos hoje na nossa sociedade, em 2020, que a moda é a menina sair com a menina essa noite, na outra noite sair com o menino, na outra noite sair todo mundo junto. Por quê? Porque eles precisam conhecer a fundo o que é o prazer. E aí decidirem o que elas querem. Se você pesquisar, você vai ver que a maioria das festas que tem, inclusive, só para não deixar passar, essa festa, muitos acreditam que essa festa que eles faziam aqui foi aonde foi extraído o carnaval que as pessoas conhecem nos dias de hoje. Porque era uma festa onde eles, de tempos em tempos, se reuniam. Interessante que aqui a festa ela era 4 dias, era 4 vezes por ano a festa. Cada festa tinha um dia de tempo. E nós vemos que o carnaval tem 4 dias. Não é por acaso. Tudo o que eles praticavam aqui nós vemos hoje. Nós vemos hoje, devido a essa pandemia, devido a tudo que está acontecendo, as famílias dentro de casa relatando que tem aumentado o abuso de crianças, o abuso de menores, o abuso das mulheres, mulheres sendo espancadas, mortas. Nós estamos vendo a preparação dos dias de Sodoma para a nossa geração. E você pode ter certeza de uma coisa. Assim como foi também nos dias de Noé e no dia de Ló, Deus não deixará passar batido. Sabe por quê? Porque aqui diz que o clamor subiu até Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que eles ofenderam diretamente ao Criador. Eles não somente tiveram uma prática desagradável a Deus no nível aqui de terra, mas eles quiseram desagradar a Deus, ofendendo a Deus. O que nós vemos hoje? No nosso país, o que tem mais ibope? Portas abertas. Porta do fundo, né? Porta aberta, não, porta do fundo. E qual é a base desse programa? Blasfemar contra Deus. Eu não assisti, mas quando você está pesquisando, você precisa ver. Eu vi o início, eu vi o trailer de um capítulo onde Jesus vai multiplicar o vinho, parece, na festa, e entra com o seu companheiro. E aí quando ele entra, aí Jesus quer disfarçar, quer colocar o companheiro para fora, né? Aí Maria, não, apresenta ele para nós, né? Aí o cara já começa tudo aquelas coisas, e aí vai, e aí a gente sabe o enredo. O que aconteceu no carnaval agora esse ano? Diversas escolas de samba
levaram para o seu desfile símbolos religiosos, blasfemando, ridicularizando Deus, ridicularizando Jesus, fazendo ali com que o diabo batesse em Jesus e matasse ele ali. E no momento quando Jesus morre ali, né, na encenação, todo mundo se levanta e aplaude. Nós estamos vivendo esse momento. Aí as pessoas dizem assim, não, mas ainda falta muita coisa para acontecer. Falta. Mas nós estamos encaminhando para esse tempo. Então, esse contexto de Gênesis capítulo 19 é literalmente aquilo que nós estamos vivendo hoje. Passo a passo, dia após dia, nós estamos vendo o crescimento da imoralidade, da prática, da falta de amor para com Deus e para com o próximo. Não pense que depois que acabar essa pandemia, que você puder visitar seus parentes, não pense que a vida vai ser melhor não, tá? Não vá pensando que o ser humano está se tornando melhor, porque ele não está se tornando melhor. Você sabe o que é que eles estão nos ensinando agora com essa quarentena? Nós não dependemos de ninguém. Podemos viver dentro das nossas casas sem precisar de família, de amigos, de nada. Nós somos autossuficientes, porque nós temos internet, nós temos televisão, nós podemos comprar e vender em casa sem sair. É isso que está acontecendo. E para encerrar, eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. E olha que interessante é esse capítulo 11, onde fala das duas testemunhas. Como nós havíamos estudado o ano passado, né, nas apostilas, o pastor ele nos trouxe ali, nos expôs que essas duas testemunhas poderiam ser, né, existe uma grande possibilidade dessas duas testemunhas serem quem? A igreja. Né? Serem a igreja. Então nós estamos falando de um período aonde a igreja, né, aonde a igreja estaria passando antes de Jesus voltar. E não é isso que nós lemos lá em Lucas, né? Jesus não falou lá em Lucas que assim como nos dias de Noé, nos dias de Ló, seria semelhantemente assim antes da sua vinda? Não foi isso que ele disse? Vamos ler esse capítulo 11, para você ver que coisa interessante. Diz assim o verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê?
Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha que interessante, Jesus falando novamente, né, o anjo aqui, né, trazendo a revelação a João, falando novamente de Sodoma. Que a cidade que estaria acontecendo isso, a cidade que seria acometido esse evento, espiritualmente também se chamaria Sodoma. E você vê que o que acontece aqui? É um período pré-arrebatamento, né? Agora lá em Lucas, quando nós lemos o que Jesus disse assim, olha, estando um homem no telhado, não desça para ver as suas coisas. Ou aquele que estiver no campo, não volte para a cidade, né? Não volte para sua casa. Aí ele continua dizendo, né? Estando dois, serão tomados, um será tomado e o outro será deixado, né? Agora olha que interessante. Quando ele fala sobre isso, ele está trazendo à memória o período de Noé e o período de Ló. E o que aconteceu com Ló e o que aconteceu com Noé? Noé não foi tomado por Deus e colocado dentro da arca para que eles fossem preservados? E nós não lemos lá que Ló e as suas duas filhas e a sua mulher foram tomados pela mão para serem tirados da cidade para que a cidade fosse destruída? Nós temos que tentar compreender o quê? Que Cristo estava querendo dizer, olha, naqueles dias, muitas pessoas irão ficar porque elas não vão querer dar crédito àquilo que está sendo dito. Você não viu que o anjo falou claramente para Ló, Ló, vai para onde? Para os montes, foge, haverá um tempo em que nós teremos que fugir. Só que nós temos que compreender que tempo é esse. Porque se Ló tivesse ficado na cidade e demorado um pouco mais, Deus não teria o que fazer, teria que destruir. Porque ele falou assim, se você não sair, eu tenho que destruir. E foge logo para que você não pereça. O que é interessante é que quando Cristo ele fala do futuro, ele olha para o passado. E ele nos mostra claramente que o tempo da vinda dele, o tempo que iria preceder a vinda dele, seria um tempo terrivelmente afundado na imoralidade sexual. Pasmem, não é um nem dois vídeos que estão na internet, inclusive a ministra Damares já falou muito sobre isso. No nosso país, em muitos países que são os países que mais recebem turistas, existem fazendas, hotéis fazendas, onde os animais são preparados para terem relação com as pessoas. As pessoas já sabem que aqueles lugares só são para isso. Então elas vão para lá porque elas querem desfrutar dos animais. Nós vemos hoje o que? Os pais deixando os filhos à mercê dos pedófilos. Por quê? Porque quando você deixa o seu filho sem estar controlando ele, no que ele está vendo, no onde ele está entrando, no que ele está fazendo na internet, você está deixando o seu filho à mercê daqueles homens. E quanto não são os relatos no Brasil e no mundo de crianças que desaparecem, de jovens que desaparecem, porque fizeram contato pelo celular, porque fizeram contato pelo um grupo de bate-papo, né? Para esses grupos que a gente tem aí, o Facebook, o WhatsApp, essas coisas, e sumiram. E aí quando vão encontrar a pessoa, ela foi morta e foi violentada. Estamos vivendo claramente este período. Agora eu digo para você, Jesus disse, observai, quando vocês verem os corpos, né, como ele disse, quando vocês virem que ali estão os corpos, vocês vão ver que ali é o momento em que vocês têm que se preparar. Agora, para finalizar, Ló temeu aceitar a proposta do anjo
logo de começo, né? Logo de início. Por quê? Porque Ló não estava preparado. Ló não estava preparado. Porque ele mesmo disse, Senhor, se eu fugir para o monte, eu vou morrer, eu tenho medo. Esse medo denota o quê? Ele não estava preparado. Porque ele sabe muito bem, né? Uma pessoa que vivia ali naquele mesmo, vivendo dentro da cidade, mas ele conhecia o contexto rural, né? E ali, com certeza, ele não sabia que ele e a sua família não iriam sobreviver. E eu acho interessante, aí onde eu vejo como Deus é misericordioso, como ele disse lá no texto, porque Deus, também vendo que Ló não havia se preparado, porque com certeza Deus já estava evidenciando que iria fazer aquilo com aquelas cidades, o que aconteceu? Deus falou assim, então vai para a cidade pequena e se prepara. Você não vê uma primeira fuga para essa cidade pequena, e nós vemos que depois o próprio Ló, não foi um anjo que disse para ele, vai agora para o monte, não. Ele mesmo viu que ali não era mais seguro. E o que ele fez? Fugiu para os montes. O que Cristo estava querendo nos mostrar claramente, baseado lá em Lucas, quando a gente leu, é que o tempo que se aproxima para a vinda de Cristo, é o pequeno espaço de tempo que nós temos para nos preparar. Porque muitos vão ser deixados e poucos vão ser tomados, porque poucos vão estar preparados. Tanto espiritualmente, como na própria vida. Na própria vida. E nós vemos tudo isso sendo retratado, porque Cristo disse, olha, não sejam pegos desapercebidos. Eu vou vir como ladrão da noite. Eu vou estar apontando quando ninguém estiver esperando. E pasmem, hoje eu vi uma notícia, e até já mandei para algumas pessoas, porque eu sou muito criterioso em ficar mandando notícias, porque a gente sabe que a maioria delas não são verdade. Mas eu dei uma pesquisada e aparentemente parece ser verdade. Nós sabemos que nesse período aqui, das duas testemunhas, é o período do quê? Da construção do terceiro templo. Né? É um período da construção do terceiro templo. Porque fala aqui sobre medir o tempo. Né? Então nós sabemos que isso aqui, o templo já vai estar já vai estar pronto, e aí justamente ao combate contra a igreja, para que a igreja possa se levantar, e como disse aqui, ela vai fazer frente ao império de Satanás e ela vai ser vencida, não toda, mas ela vai ser vencida em grande parte. Mas olha que interessante, no dia 15 de fevereiro desse ano, o ministro da Segurança de Israel foi a público e fez a seguinte declaração: nós estamos vivendo, este é o tempo do terceiro templo. Aí ele falou, assim como se ele tivesse com raiva, né, do que o governo de Israel estava fazendo, da morosidade do governo de Israel, e ele começou a falar, olha, nós temos que fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque nós passamos pouco tempo sendo dono da nossa terra. Quando ele fala da nossa terra, querendo dizer, porque ainda falta um pedaço, falta a construção daquilo que para eles é mais importante, que é o templo. E ele falou assim, nós passamos muito pouco tempo sendo dono da nossa terra. Aí ele fala sobre a derrubada do primeiro templo, da derrubada do segundo templo, e ele fala, é chegado o tempo de nós construirmos o terceiro templo, o nosso templo. E olha que interessante, os palestinos começaram a se revoltar porque, segundo esse relato, segundo esse jornal, é um jornal de Israel, segundo esse jornal, a liderança, os líderes palestinos descobriram que Israel está fazendo escavações embaixo da terra, próximo ao domo da rocha, e eles estão achando que Israel já está construindo o alicerce do templo. Glória a Deus.
Israel é o termômetro do mundo, é o relógio do mundo. Nós temos que estar olhando para lá. Porque, como ele disse aqui, quando esse tempo chegar, não vai dar mais tempo para nada. E a minha preocupação é que, infelizmente, tudo isso, ainda para a maioria das pessoas da igreja, ainda é apenas uma lenda. É apenas uma coisa, sabe por quê? Porque daqui a 2 meses, você pode marcar, daqui a 2 meses, tudo isso aqui já vai ter acalmado. Tudo isso vai ter acalmado. Mas eles já estão lançando na mídia, a Europa já está lançando na mídia que virá uma segunda onda. E essa segunda onda será maior ainda. Foi o que aconteceu justamente em 1929, quando houve a gripe espanhola, a grande pandemia, que ela houve uma pequena onda e depois veio uma onda ainda maior. Eles já estão dizendo, já existem jornais que estão apontando que eles vão começar a afrouxar o comércio, vão começar a afrouxar, né, para que as pessoas voltem à rotina, mas eles já estão prevendo que eles têm que fazer um fechamento ainda maior para controlar essa segunda onda. Só que se eles continuarem do jeito que está, as coisas, a população do mundo vai se revoltar, aí vai ter um apocalipse né, incontrolável. Então eles estão controlando a população com doses homeopáticas ali, dando devagarzinho, sabe? Ó, tá melhorando, tá melhorando. Mas tudo isso é uma mentira. O que a Bíblia diz para encerrar? Quando disser que há paz, virá o quê? Repentina destruição. Eu acredito na Bíblia. Se Jesus disse que o período que vai anteceder ele será o período que o mundo estaria como Sodoma e Gomorra, eu acredito. E olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Se Jesus estivesse escrevendo a história de novo, ele diria: assim como foi nos dias de 2020, que as pessoas vendiam, compravam, comiam, casavam e viviam, a sua maioria, né, grande parte, aceitando o que a sociedade estava vivendo. Assim foi também nos dias de Sodoma e Gomorra. Que Deus tenha misericórdia de nós, como teve de Ló, e que Deus continue nos mostrando e nos trazendo esse alerta, para que aquele tempo a gente não venha fazer que nem Ló, pedir para Deus, Deus, espera mais um pouquinho, porque Deus não vai esperar. Deus não vai esperar. Lembre-se que Deus só teve misericórdia daquilo tudo, inclusive da vida de Ló. Por quê? Porque existe um homem justo, que era Abraão, que Deus havia feito uma promessa para ele. E nós vemos lá, né, que Deus lembrou de quem? Deus lembrou da promessa que havia feito a Abraão. Deus ainda não destruiu. Sabe por que Deus ainda não começou o cataclisma na terra? Porque a igreja dele ainda está intercedendo. Mas a igreja dele tem que se preparar para ser tomada, para ser tirada daqui. Porque a igreja hoje não está preparada para ser tomada. Ela, além de não estar preparada, a maioria das pessoas não querem. Porque quando você fala em morrer, as pessoas acham que isso aí é algo ruim. Mas para o cristão, a morte, que nem Paulo disse, é ganho. Porque sair desse mundo é ganho. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Fica um abraço aí a todos os irmãos. Vamos orar para encerrar. Que essa palavra possa estar sendo guardada nos nossos corações e trabalhada pelo Espírito, para que nós possamos ter a curiosidade de buscar aquilo que a palavra de Deus diz, porque a verdade já foi dita. Ela não é um mistério. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por estar nos alertando, Senhor. Através de tantas pessoas, Pai, que estão se preocupando com o tempo que estamos vivendo. Esse é um tempo de angústia, não é um tempo de paz.
O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que jamais a humanidade viu. E se nós, muitas vezes, quando lemos aquilo que aconteceu no passado, nós já nos horrorizamos, imagina, Senhor, se nós conhecêssemos tudo o que está acontecendo nesse mundo. Se nós conhecêssemos a maldade que está acontecendo nesse mundo. Que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar antecipando e abreviando esses dias. Porque se o Senhor não fizer isso, nenhum de nós irá nos salvar. Nós te agradecemos porque a tua palavra é a única verdade que nós acreditamos. Não que as outras fontes, meu Pai, não possam colaborar, corroborar com tudo isso que a tua palavra diz. Mas a tua palavra é o alicerce. A tua palavra é a base e sempre será para nós continuarmos trilhando o nosso caminho. Nós te agradecemos e eu espero que aqueles que vierem ouvir possam primeiro abrir as suas Bíblias e examinar tudo aquilo que foi dito e buscar na tua palavra a revelação. E em segundo, que elas possam anunciar a essa geração que só existe um caminho, assim como foi dito no culto de domingo pelo irmão Gerson, que só existe uma verdade absoluta, e essa verdade é Jesus Cristo. Só o Senhor pode salvar a humanidade. No nome de Jesus, é essa a nossa oração como igreja tua essa noite. Amém. Amém. Fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um, no nome santo e eterno de Jesus. Amém.